Olá, salve, salve, galera, tudo bom com vocês? Eu vim aqui hoje reencontrá-los com toda firmeza, alegria, para que a gente continue estudando aí os nossos assuntos de atualidades. Vamos preparar para o Enem, vamos ficar firmes e fortes aí para os vestibulares também. Estamos aí na caminhada, já terminando o primeiro semestre, tá? E hoje eu selecionei mais um assunto de atualidade que tem uma repercussão muito grande na mídia internacional. Já vem há algum tempo acontecendo esse tipo de repercussão por conta da importância do país que nós vamos estudar hoje. Nós vamos focar nosso estudo de hoje, nosso encontro, numa das regiões mais instáveis do planeta, que é o Oriente Médio. Nós vamos direcionar nosso estudo a uma região marcada pela grande instabilidade política de alguns países, pela questão religiosa, em particular o conflito de Israel com alguns países do Oriente Médio, e particularmente em relação ao Irã, que é o foco de nosso encontro de hoje. O Irã, uma nação divulgada mundialmente aí, desde a década de 70, em particular, por conta da Revolução Islâmica, e de 2000, 2005 tem sido bastante divulgada também por conta de um projeto polêmico que o governo daquele país mantém sobre enriquecimento de urânio, que é a pauta principal de nossa aula de hoje. O Irã, desde 1979, é um país cuja maior autoridade lá não é necessariamente o presidente da República, mas o seu líder religioso. Tá? O Irã é um país xiita, uma potência regional que disputa com a Arábia Saudita, digamos assim, que é a liderança do mundo islâmico envolvido em conflitos, como por exemplo no Iêmen, envolvimento do Irã em questões com o Hamas na faixa de Gaza, né, que recentemente foi visto os ataques do Hamas contra o território de Israel e a resposta dos judeus a esses ataques. Então, é de suma importância que hoje nós possamos entender o que faz do Irã um país tão visto a nível internacional. O Oriente Médio é uma região conhecida como o barril de pólvora, justamente por conta dessa condição de instabilidade política, de muitos conflitos, um lugar onde existem muitos fanáticos religiosos. O Irã faz parte de uma região extremamente importante por causa de suas riquezas naturais, seus recursos naturais, principalmente as grandes reservas de petróleo, e no Irã não é diferente. O Irã é um país marcado desde 1979 como sendo um país de repercussão religiosa marcante nas decisões políticas. O seu maior líder, o Ayatollah, né, que atualmente é o Ayatollah Khamenei, sucedendo o Ayatollah Khomeini, que liderou a Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana, no ano de 1979. Bem, o Irã era uma monarquia até então. O último monarca iraniano era o Reza Pahlavi. No caso lá, o monarca é chamado de Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavi era conhecido pelo autoritarismo, pela forte aliança com países ocidentais, por perseguir seus adversários e por ter uma maneira de governar marcada por não respeitar as tradições do islamismo, como era desejo da maior parte da população. Era gritante a desigualdade social dentro do Irã, muita pobreza, muitos problemas de natureza, concentração de renda, e a população foi se cansando desse modo de governar do Shah. Até que então ele toma medidas que, segundo os tradicionais religiosos, aqueles mais conservadores dentro do Irã, estava ocidentalizando o país, estava quebrando as tradições daquele país xiita, e entre essas reformas que ele fez uma grande abertura econômica dentro do Irã, que permitiu a entrada maciça de capital estrangeiro, principalmente de empresas americanas, canadenses, inglesas, para explorar aquela que é a maior riqueza que o país tem. Estou falando do petróleo. Essa foi a gota d'água para que aqueles que não tinham simpatia
na verdade marcavam uma oposição mais ferrenha ao Shah Reza Pahlavi, fossem às ruas marcar uma manifestação muito grande contra essas medidas do Shah, e isso não foi bem visto pelo governo de Pahlavi, que rechaçou essas manifestações de uma forma extremamente violenta. Pessoas foram presas, torturadas, algumas foram assassinadas. Todas aquelas que apresentavam uma posição oposta, diferente da forma de pensar do Shah Reza Pahlavi, sofreram as consequências por se manifestar contra o seu modo de governo. Naquela época, quem apresentou-se de forma mais ferrenha como opositor ao Shah Reza Pahlavi foi Ayatollah Khomeini. Por conta disso, ele viria a ser exilado nos Estados Unidos. Ele precisaria deixar o Irã, temendo aí pelas as rechaças, a perseguição, o autoritarismo do governo do Shah Reza Pahlavi, que acabou expulsando o Ayatollah Khomeini, acusando-o de estar incitando a população contra o seu governo. A fim de contornar um pouco da insatisfação da população, o Shah tentou implantar uma série de reformas, tanto de natureza econômica, para melhorar as condições socioeconômicas no país, como prometeu também retomar valores religiosos, tornando-se mais conservador e tentando contornar o desgosto, a insatisfação que tomava conta da população do país, por, segundo a população, ele ser muito liberal, ser um governante muito ocidentalizado, que desagradava muito os conservadores daquele país. Então, no final dos anos 70, ele já começa a enfrentar protestos cada vez mais acentuados, aumenta demais a insatisfação e seu governo fica diante de uma situação muito difícil, uma encruzilhada. Atender às reformas e manter seu compromisso com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, né, ou cumprir a promessa que havia feito de realizar reformas na intenção de agradar os conservadores e tentar contornar a situação da pobreza. Diante desse quadro, ele acabou por deixar Teherã, a capital do país, supostamente em férias, e nunca mais retornou àquele país. Possivelmente tenha visto que a situação se tornou insustentável, não havia mais como permanecer no país e o abandonou. Antes de sair, ele colocou em seu lugar o seu primeiro-ministro como seu representante político. Esse deveria ser, então, o responsável por fazer as reformas que ele havia prometido. Todavia, em fevereiro de 1979, a situação tornou-se praticamente insustentável, porque o grande líder desse movimento, o Ayatollah Khomeini, que estava exilado, estava no caso na França, retorna ao país e passa a liderar o grupo da população que quer reformas dentro do Irã. Ocorreram então enfrentamentos da população liderada pelo Ayatollah Khomeini, ok? E aquelas tropas que ainda eram fiéis ao Shah, agora governadas pelo primeiro-ministro. Diante dessa situação, as tropas leais ao governo foram derrotadas, os revolucionários conseguiram entrar em estações de rádio, de televisão, declararam as mudanças, que a partir daquele momento o Irã passaria a ser uma república teocrática. O Alcorão seria a grande fonte de sabedoria e de governo, de consulta para a população manter aquele comportamento que até então agradaria aos conservadores. Tornava-se naquele momento o Irã não mais uma monarquia, mas uma república islâmica na figura do Ayatollah Khomeini, a autoridade suprema. Tá? Pois bem, o Ayatollah vai se tornar a autoridade política, religiosa, a grande referência para os iranianos. Em 1979, um fato marcante, exatamente no mês de novembro, ocorrera no período ainda da Revolução Islâmica. Estudantes invadiram a embaixada norte-americana, todos os funcionários
foram transformados em reféns e começava uma longa negociação para a libertação desses membros da embaixada norte-americana. Documentos norte-americanos, os americanos tentaram destruir alguns documentos dentro da embaixada, mas esses estudantes acabaram ainda tendo acesso a outros documentos que mostravam a forte intervenção norte-americana no Shah, na forma do Irã ser governado. Se já existia a insatisfação dos estudantes antes de saber disso, a situação agora se generaliza em toda a população. Diante dessa situação, o primeiro-ministro, que havia sido colocado como novo líder do país pelo Shah Reza Pahlavi, foi obrigado a renunciar. E os iranianos aprovariam uma nova constituição a partir daquele momento, colocando um economista como presidente. No caso dele, Bani Sadr. Nesse momento aí, a maioria não gostou das reformas que esse novo político adotara. A situação então ficou não tanto quanto a população desejava. Por conta disso, o primeiro-ministro renuncia. Essas reformas na Constituição não conseguem trazer modernidade, não conseguem trazer o desenvolvimento econômico esperado. A população não confia nesse novo presidente. A situação se torna cada vez mais insustentável e os Estados Unidos vêm a romper diplomaticamente, de uma vez por todas, suas relações com o Irã. Essas relações só voltariam a ser retomadas nos anos 2000, já com o presidente iraniano discursando contra a intervenção norte-americana, o imperialismo norte-americano, e o Ayatollah Khomeini já não era mais vivo, já agora o Irã tendo na sua autoridade religiosa máxima o Ayatollah Khamenei. Mahmoud Ahmadinejad já é um presidente radical que nega o Holocausto, mas que mantém negociações com os Estados Unidos. Todavia, os americanos voltam a ficar extremamente desgostosos, incomodados com o Irã, tendo em vista que o país anunciara a realização de um projeto de enriquecimento de urânio, o que causou grande preocupação aos norte-americanos e ao Ocidente. Evidentemente que os americanos não mudaram sua política tradicional de, ao romper diplomaticamente com o país, como fizeram com Cuba, por exemplo, aplicar sanções econômicas na intenção de sufocar aquele novo governo que é de contra os interesses norte-americanos. Por conta disso, a economia iraniana se viu sufocada, os americanos não pararam de aumentar essas sanções, como fizeram nos anos 90, isso afetou muito a economia iraniana, porque os americanos lideram um grupo de países, por exemplo, que não adquire o petróleo iraniano, não dá, por exemplo, passaporte para que autoridades iranianas possam adentrar o território daqueles países. O dinheiro iraniano em instituições bancárias não pode ser sacado, não pode ser movimentado. Até mesmo a questão de transporte é influenciado, o transporte marítimo, em áreas onde os iranianos não têm acesso. Isso acaba sufocando a economia do país, é uma intenção de fazer o governo daquela nação rever seus conceitos, ou até mesmo renunciar, ou procurar o governo norte-americano e aqueles que fazem parte do grupo que defende as sanções econômicas para restabelecer relações diplomáticas e econômicas, mas nas condições que agradem aos Estados Unidos. Tá? Em 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para impor mais sanções contra o Irã. Agora, dessa vez, já não era mais ligada à questão da revolução religiosa, mas já era uma questão mais delicada. Os norte-americanos mostravam grande preocupação com um projeto do governo iraniano de enriquecimento de urânio. Os americanos acusam o Irã de manter um projeto de enriquecer urânio na intenção de desenvolver um artefato nuclear. Por sua vez, o Irã diz que o seu projeto tem finalidade meramente pacífica, seria para a geração de energia e também para o uso em favor da medicina. Os norte-americanos não confiam nas declarações iranianas e exigem que o país abra suas usinas de enriquecimento de urânio, permita acesso às suas centrífugas, para que se possa confirmar que esse processo não seja verdadeiramente de caráter bélico. Tá? Bem, o líder supremo ou guia supremo do Irã,
o Ayatollah Khomeini vem a morrer em 1989 e é sucedido pelo Ayatollah Khamenei, que aprova e muito essa forma de governo herdada da Revolução de 1979, evidentemente. Ele continua sendo a grande autoridade política e religiosa do país e apoia maciçamente essa decisão do presidente, do Poder Executivo, de enriquecer urânio. Seria uma forma do Irã alcançar uma forma menos poluente de gerar energia, seria uma forma de utilizar uma fonte que não dependa tanto da instabilidade do petróleo, da venda do petróleo. A intenção iraniana é realmente, segundo eles, promover acesso a uma melhor medicina, uma geração de energia, desenvolvimento de tecnologia própria. Só que os americanos, juntamente com Israel, potências como a Inglaterra, acreditam que por trás dessa ideia existe o objetivo de desenvolver um artefato nuclear. O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad já discursou perante a Organização das Nações Unidas, negando o Holocausto contra os judeus e declarando que Israel não deve existir, pregando a destruição de Israel. Então, um país desse, possuindo uma arma nuclear, preocupa a segurança internacional, em particular países como os Estados Unidos, que são vistos como grandes inimigos pelos iranianos, e Israel, o país judeu pela qual os iranianos pregam a sua destruição. Tá? A Constituição aprovada pelos iranianos no início dos anos 80, ela reconhece a autoridade presidencial, o poder executivo é uma grande autoridade, a autoridade máxima daquela nação, todavia submissa à autoridade religiosa do Ayatollah. Esse projeto iraniano ele tomou tamanhas repercussões que o grupo de países conhecido como G5, que são as 5 nações que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU de forma permanente, o G5 são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e eles se reuniram com a Alemanha, que até então é a presidente da União Europeia, e começaram a negociar com o Irã uma forma de o país suspender ou até desistir desse projeto de enriquecimento de urânio. O urânio enriquecido pelo Irã, segundo eles, é no máximo 20%. Enriquecido em urânio até 20%, ele tem finalidade pacífica. Pode ser realmente para os objetivos pelos quais o Irã diz que está enriquecendo urânio. Mas acima de 20%, aí já fica configurado o interesse daquele país, possivelmente, de desenvolver um artefato de natureza bélica. O Irã, então, após semanas de negociações com o G5 mais um, repito, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha na condição de presidente da União Europeia, chegaram a uma série de decisões. O Irã conseguiu aceitar as propostas do G5 mais um, haja vista principalmente os interesses norte-americanos, porque sua economia estava esfacelada. O país já não conseguia mais, por exemplo, adquirir remédios, já começava a sentir um desemprego muito forte, não havia como comprar alguns alimentos, então se viu obrigado realmente a negociar. A partir desse novo acordo, o Irã teria que suspender o enriquecimento do urânio, livrar-se de cerca de 97% do urânio que já havia enriquecido e permitir a um grupo de fiscais da ONU investigar, fiscalizar suas instalações nucleares, suas centrífugas, a fim de provar que realmente não tinha interesse de desenvolver artefato nuclear. Em troca disso, aquelas sanções aplicadas contra a economia iraniana seriam drasticamente reduzidas. Isso faria, por exemplo, que o Irã voltasse a exportar uma quantidade muito maior de petróleo e de outros minérios que aquele país exporta, bem como ter acesso a grandes volumes de bilhões e bilhões de dólares que estão investidos em bancos europeus, por exemplo. Isso quer dizer então que o projeto foi aniquilado, ele deixou de existir. Não, o Irã pode continuar com seu programa nuclear, mas comprovadamente após a investigação, a fiscalização dessas autoridades da ONU, tá? Que comprove que esse projeto visa apenas a natureza médica, industrial e comercial.
dentro dos padrões internacionais de enriquecimento de urânio, que garante que isso não é para a produção de um artefato nuclear. Aqui estão as nações envolvidas nesse mega acordo, o G5+1, o Irã é o centro dessas reuniões, temos aí Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, China e França, que negociaram com o Irã essa redução brusca no enriquecimento do urânio. Quando tornou-se presidente dos Estados Unidos, essa figura que a gente vê, o Donald Trump, anunciou a retirada dos Estados Unidos desse acordo. Permaneceu agora o G4+1, com esse acordo realizado em 2015, mas os Estados Unidos se retirou. Trump disse que não acreditava que o Irã estivesse cumprindo o que acordou com o G5+1, que aparentemente o Irã poderia estar supostamente, cumprindo o acordo do G5+1 com ele, mas por baixo dos panos, digamos assim, por trás da cortina, clandestinamente, permaneceria enriquecendo urânio na intenção de alcançar um volume suficiente para a produção de um artefato. Anunciou também Donald Trump que iria intensificar as sanções econômicas contra o Irã. O Irã negou que estivesse desobedecendo o acordo que fechou com o G5+1. As outras nações, China, Rússia, Reino Unido e França, disseram que, bem como a Alemanha, representando a União Europeia, continuariam mantendo, sim, o acordo com o Irã. Não acreditava que estivesse ocorrendo a acusação feita por Donald Trump e que seguramente manteria essas sanções econômicas bastante reduzidas. Já Trump disse que iria aumentar a quantidade de sanções econômicas na intenção de atingir em cheio a economia iraniana. Aqui nós temos imagens de instalações nucleares iranianas, tá? Que recentemente anunciou que voltaria a enriquecer urânio, fugindo ao que havia acordado com o G5+1, tá? Tendo em vista as decisões de Donald Trump. Então, veja só, a negociação do G5+1 consegue fazer com que o Irã elimine 97% do urânio que havia enriquecido, que garanta o enriquecimento do urânio dentro dos padrões que traziam confiabilidade ao G5+1, que é o praticado no mundo todo. Mas Trump disse que não acredita, lembra que esse acordo foi feito com Obama no poder. Trump disse que não concorda, não confia no Irã, tira os Estados Unidos do acordo, aumenta as sanções econômicas contra aquele país. Então, em resposta a isso, o presidente Rouhani, que é esse rapaz que está aí com um turbante branco, Rouhani diz que iria, então, voltar a enriquecer urânio, fora do que havia prometido ao G5+1, tendo em vista as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos. Como os americanos estavam restabelecendo essas punições econômicas contra o Irã, ele, então, iria retomar o projeto como antigamente. Bem, a partir daí o urânio volta a ser enriquecido acima de 20% de pureza pelo Irã, o que compromete a segurança de alguns países como Israel. Uma informação importante, quando os Estados Unidos, melhor dizendo, o G5+1 celebrou aquele acordo de o Irã de retirar parte das sanções econômicas contra o Irã, tá? Israel e a Arábia Saudita mostraram-se insatisfeitos com o acordo. Aí tu pensa, olha, mas a Arábia Saudita é um país sunita, adversário do Irã. Israel é um país judeu. Deveria ter ficado contente ao saber que o Irã estaria se livrando do urânio que enriqueceu, que estaria suspendendo esse seu projeto de enriquecimento de urânio, que estava se comprometendo a enriquecer bem menos do que antes, dentro das condições exigidas pelo G5+1. O que é então que levou a Arábia Saudita e Israel a ficar descontente? Segundo Israel, o Irã iria certamente descumprir o acordo e clandestinamente iria enriquecer urânio. Agora o Irã voltava a movimentar bilhões de dólares que estavam congelados em bancos europeus, por exemplo, e isso daria muito dinheiro ao governo iraniano para continuar bancando grupos terroristas, por exemplo, milícias xiitas no Iraque, na guerra da Síria, patrocinar grupos terroristas como o libanês Hezbollah e o palestino Hamas, que pregam a destruição de Israel. Então, esse tipo de acordo desgostou muito
Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, que tomou uma medida drástica, viajou até os Estados Unidos, foi ao Congresso norte-americano discursar, pedindo apoio à política de cancelamento da retirada dessas sanções. O presidente israelense, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, foi aos Estados Unidos sem ser convidado por Obama. Isso não é uma coisa costumeira, um chefe de Estado visitar outro em uma missão política sem o conhecimento, sem o convite do presidente daquele país. E o presidente de Israel fez isso preocupado que o Irã voltasse a ter recursos que iriam patrocinar grupos armados em diversos lugares do Oriente Médio e que também colocaria em perigo a segurança de Israel, porque não confiava que o Irã mantivesse sua palavra. O Irã mantém discursos para o mundo todo que não tem intenção de produzir artefato nuclear, tá? Que é para fins pacíficos. Mas algumas nações não confiam nisso aí. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Irã não pode, tá? A decisão do Irã não pode ser explicada de nenhuma forma, exceto pelo contínuo progresso de sua intenção de desenvolver um programa nuclear militar. Israel não permitirá que o Irã fabrique armas nucleares, fecha aspas, disse o presidente Benjamin Netanyahu. Está vendo? O primeiro-ministro de Israel acredita que o Irã, apesar do belo discurso de fins pacíficos para enriquecer urânio, tem, na verdade, a intenção de bélica, militar. A União Europeia também manifestou a respeito dessa decisão iraniana de quebrar o acordo que havia feito com o G5+1 e disse que essa decisão iraniana poderia trazer consequências muito graves para aquele país e também para a segurança internacional. Aqui um pouco da explicação técnica do que o Irã voltou a fazer, tá? Ó, o urânio pouco enriquecido tem de 3 a 5% de pureza e é o urânio de massa 235, tá? Então de 3 a 5% é o permitido, é o aceito. O Irã quer enriquecer 4 vezes mais, né, enriquecer em torno de 20%. Quando o urânio de massa 235 é enriquecido entre 3 e 5%, tá? Certamente é para fins industrial, comercial, tá? Como venda de energia, por exemplo, mas quando alcança um valor de concentração de 20% ou mais, aí já há a possibilidade de produzir uma arma nuclear. Tá? De acordo com o que estava feito, acordado, vigente, entre o G5+1 e o Irã, aquele país estava autorizado a enriquecer urânio apenas 3,67% de pureza, tá? Dentro da média de 3 a 5%, não com um valor tão alto, chegando a 20%. Ele poderia enriquecer urânio e poderia estocar no máximo 300 quilos de urânio, tá? E o urânio enriquecido a 20% é bem acima do permitido por acordo e não estabelece mais, o Irã não declara quanto de urânio vai estocar. Então, realmente, isso ameaça muito aos interesses americanos, israelenses, sauditas e de algumas outras nações da União Europeia, que são aliados dos Estados Unidos e que não são bem vistas, digamos assim, pelo Irã. O Irã tomou medidas para reduzir esses compromissos exatamente porque Trump aumentou as sanções econômicas contra a nação, tá, iraniana, ok? 20% de pureza é muito? Para os especialistas, sim. Estabelece um valor bem acima daquilo que é tido como uma forma segura. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que se um país tiver 120 quilos de urânio enriquecido a 20%, já terá a metade do urânio necessário para produzir uma bomba. Então, se o urânio tivesse sido enriquecido, urânio 235, entre 3 a 5%, como queriam o G5+1, que estoque 300 quilos, não tem problema. Agora, quando é enriquecido a 20%, não precisa nem a metade dos 300 quilos, só precisa 120, que já é metade da quantidade de urânio necessário para produzir uma arma nuclear. Então, isso aí precisa ser visto realmente com muito cuidado, certo? Bem, a produção de urânio altamente enriquecido representaria um perigo muito grande para a proliferação dos interesses fundamentalistas, tá? Então,
Antes de fazer o acordo nuclear, o Irã tinha uma quantidade suficiente de urânio enriquecido com 20%, tá? Mas teve que se livrar por conta do acordo. Mas agora volta a enriquecer e trazer instabilidade às suas relações com as nações do Ocidente, tá? Sempre preocupante. O parlamento do Irã aprovou uma lei que exige enriquecimento. O parlamento não está só permitindo, não dá só o livre-arbítrio ao cientista, mas exige, sim, que o país continue e deve, sim, enriquecer urânio acima de 20%. Mas por que essa decisão? Porque agora, recentemente, em 2020, Israel matou o principal cientista iraniano responsável pelo programa nuclear daquele país. O cientista que liderava o programa de enriquecimento de urânio iraniano. Ele foi morto pelo ataque, tá, de um drone. O carro que ele ia foi metralhado. Ele era o grande herói, o cientista mais renomado do Irã, e liderava esse projeto de enriquecimento de urânio. Israel foi acusado de ser o mandante, o responsável do assassinato. Posteriormente, Israel reconheceu e dizia que aquele cientista era, na verdade, um colaborador para o terrorismo praticado pelo Irã. Tá? O Irã enfatizou que as decisões podem ser revertidas, ou seja, pode desistir de enriquecer, de voltar a enriquecer urânio a 20%, caso os Estados Unidos suspendam novamente as sanções econômicas. Ou seja, eu vou enriquecer urânio a 20%, além do que combinei com vocês, do G5+1, por causa das sanções econômicas de Trump. Agora, se vocês retirarem as sanções que Trump colocou sobre nós, eu estou disposto a voltar a enriquecer urânio a 3,67%, que foi o que eu combinei com vocês. Basta retirar as sanções econômicas. Agora, o presidente americano Joe Biden diz que considerará voltar ao acordo nuclear, desde que o Irã volte a cumprir totalmente, tá, o que havia prometido. Então, fica um esperando a iniciativa do outro. Retire as sanções, que nós vamos parar de enriquecer urânio a 20%, enriquecer como era antes. Aí é a vez agora dos Estados Unidos. Não, só quando o Irã parar de enriquecer urânio e voltar às condições do acordo feito com o G5+1, as sanções poderão ser discutidas e retiradas. Nesse toma lá da cá, continua o enriquecimento de urânio, a preocupação de países como Israel e a incógnita se o Irã realmente está enriquecendo urânio para fins pacíficos, como discursa, ou se tem na intenção desse projeto desenvolver um artefato nuclear, certo? Um abraço, galera, até o próximo encontro, foi um prazer. Tchau!